Então, convido você a abrir a Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Semana passada eu saí um pouquinho de Efésios, fui para Gênesis, porque é o texto paralelo que nós estamos usando de Efésios. Então, nós estamos usando tanto Efésios como Gênesis capítulo 2. Hoje nós voltamos a Efésios capítulo 5. Esse tem sido o nosso texto base da nossa série de pregações sobre casamento. Então, Efésios capítulo 5, nós lemos a partir do versículo 21. Eu creio que toda a igreja achou. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. E diz assim a palavra de Deus: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Palavra de Deus. Convido os irmãos mais uma vez à oração. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é santa, que é viva e é verdadeira em tudo que ela afirma. Conforme, Senhor, nós temos estudado esse texto e falado sobre casamento, agora te clamamos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez hoje, através, Pai, da sua palavra. Que a tua palavra venha trazer sabedoria para vivermos o casamento, venha trazer transformação, cura, mudança de vida, para que possamos viver casamentos abençoados. Pai, oramos por aqueles que ainda não casaram, para que os olhos deles sejam abertos para o padrão que o Senhor tem para o casamento, para que eles possam entrar nessa instituição criada pelo Senhor da maneira correta e viverem para a tua glória o casamento. Clamamos a ti, orando, Pai, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos andado, eu tenho dado uma definição sobre o que é o casamento. Nós vimos as 2 primeiras semanas, basicamente eu andei com vocês para dizer o que não é o casamento. Eu gastei basicamente 2 semanas para dizer o que não é casamento. Ou, o que é o casamento no padrão do mundo, no padrão de Hollywood, no padrão dos filmes que nós assistimos, no padrão das novelas que nós assistimos. Esse é o padrão do mundo. E nós, às vezes, estamos tão impregnados, tão enraigados no padrão do mundo, que quando nós começamos a ver e estudar o padrão de Deus para o casamento, tudo isso aqui parece para nós uma loucura. Tudo isso aqui parece para nós não fazer sentido nenhum. Rodrigo, isso aí é muito radical. Isso aí não é prático. Não tem como ninguém viver isso aí. É isso que Satanás quer que você tenha como perspectiva para o seu casamento.
que isso aqui não é prático, que isso aqui não é válido, que isso aqui é uma coisa retrógrada, que isso aqui não é mais válido hoje. Que o padrão é esse padrão aí mesmo, que você assumir, que você faz o que você quiser dentro do seu casamento, porque o casamento é meu, eu faço o que eu quiser. Só que quando nós assumimos essa posição e entramos no casamento dessa maneira, o nosso casamento vai ser destruído. Por quê? Porque o casamento não é uma invenção do homem. O casamento é uma instituição de Deus, foi criado por Deus. Então, como criador do casamento, ele sabe para o que o casamento foi criado. Então nós temos essa definição que eu tenho dado e modificado e acrescentado semana após semana, se você não percebeu ainda. A gente começa com uma frase menor e vai acrescentando, vai colocando mais coisas sobre o que é casamento. Então, o que é casamento? O casamento foi criado por Deus para ser uma união permanente. Não é uma união de 6 meses, não é uma união de 3 anos, com a opção de renovação para mais 3. Ele é uma união permanente. O que significa ser uma união permanente? Agora vocês não são mais 2, são uma só carne, que é o que nós vamos ver hoje. Firmado por um pacto de aliança, que é aquele pacto que é um novo relacionamento, que é diferente de todo tipo de outros relacionamentos, porque ele é um relacionamento que envolve legalidade, que envolve um processo jurídico, mas que é um relacionamento íntimo e profundo de amizade. Mas ele não é um mero relacionamento de amizade como qualquer outro relacionamento de amizade. Ele é muito mais íntimo e muito mais profundo, porque ele é um relacionamento legal e jurídico. Ele envolve então esses 2 aspectos, o legal, o jurídico, com a intimidade e com o amor. E nenhum outro relacionamento é assim. Nós temos relacionamentos comerciais, que você tem com a pessoa que te vende, que você compra, o botequinho que você compra lá, o seu arroz, o seu feijão na esquina da sua casa. No meu caso, quando eu morava no Brasil, era o seu Dorival. E lá no seu Dorival, o Dorival tinha uma cadernetinha. Você comprava fiado, lembra disso? Aí o Dorival anotava lá o que você devia para ele. Aí eu tinha um relacionamento comercial com o seu Dorival. Aí antes de vir embora, eu fui lá no seu Dorival e make sure que eu tinha pagado tudo que eu devia para ele, para vir embora em paz. Mas meu relacionamento com o seu Dorival era comercial, porque se um outro botequinho aparecesse na outra esquina, com um preço melhor, com uma comida melhor, eu estava fora do seu Dorival. O meu relacionamento com ele não era um relacionamento afetivo, íntimo, era um relacionamento comercial. Por um outro lado, eu tinha relacionamentos com meus amigos, de intimidade, profundos, de amizade. Mas esses relacionamentos com os meus amigos se foram, e eles ficaram no Brasil, muitos deles. Novos amigos apareceram, novas amizades foram feitas, e hoje estou aqui. Mas se eu sair daqui, esses também se vão. Mas uma amizade e um relacionamento mistura a amizade com esse processo que é basicamente jurídico, que é o casamento, que é diferente de relacionamentos comerciais de troca, que é o nosso casamento. Eu não tenho um relacionamento comercial com a minha esposa, se um dia aparecer uma outra melhor, eu vou e troco por ela, por a outra. Eu não tenho um relacionamento apenas de amizade superficial com ela, dependendo para onde que eu for, agora acabou a nossa amizade. Não, porque dependendo de onde que eu for, ela está junto, ela vai comigo, porque nós estamos juntos para sempre, é permanente. E como nenhum outro. Então é um pacto de aliança, com o intuito de amor mútuo, e amor aqui não são sentimentos, porque nós vimos que o casamento, ele é amizade revestido de intimidade, e não o contrário, porque se você entrar pelo contrário, você destrói as ações. Então o amor aqui não está ligado a sentimentos, está ligado a ações, para procriação, que envolve sexo e criação de filhos. Aliás, esse foi o primeiro mandamento do Senhor para nós. Sejam fecundos e multipliquem-se. Mas esse mandamento, ele só pode ser obedecido em uma específica circunstância, que é dentro do casamento. Deus não nos mandou ser fecundos e multiplicarmos fora do casamento. Ele criou um homem e uma mulher, os uniu em casamento e disse: agora sim, vocês sejam fecundos e multipliquem-se. Então, para proteção, parceria e companheirismo, que nós vimos que é a amizade,
O propósito do casamento, como vimos nas últimas semanas, é companheirismo, é amizade. A amizade. E o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, que é o processo de santificação, que é o processo de lavar com a água aqui, no texto de Efésios, que é nos purificar das nossas falhas, dos nossos pecados. Deus colocou essa bênção aí do seu lado, esse bênção aí do seu lado, para te purificar e para te santificar. O Lu está sendo bem purificado e bem santificado. Amém, Lu? Então, para desenvolver esse caráter de Cristo em nós, porque esse é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida, sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Deus tem um propósito na sua vida. Qual o propósito? Não é o American Dream. O propósito de Deus na sua vida é esse, te transformar à imagem de Cristo. E como que Ele faz isso? O que Ele projetou para fazer isso? Tudo coopera para isso, mas o casamento é a ferramenta principal. E sendo a prioridade das nossas vidas, que foi como nós terminamos na última semana. Porque se o seu casamento não é a sua prioridade, não é a prioridade da sua vida, ele está fardado ao fracasso. Se você perdeu tudo isso que eu já falei aqui, você volta e você tem 6 semanas aí para assistir de pregações. Mas hoje então nós queremos falar sobre essa união. O que é esse? E os dois se tornarão uma só carne, ou uma só pessoa. Os dois agora eles se unem de tal maneira que já não existe mais dois, existem um diante de Deus. Então, como é o processo, o que nós fazemos, ou o que o casamento tem que ser, para que esse processo de unidade, de união aconteça? Como o casamento nos torna um? Então o casamento ele nos torna um por uma matemática simples. A minha cabeça sempre pensa em matemática, porque essa é a minha formação, eu sou engenheiro pensa em números, então eu gosto de fórmulas matemáticas. Tudo eu gosto de pensar de uma maneira sistemática. E uma maneira pela qual eu pensei que nós podemos chegar a uma só carne é essa, juntando aquilo que nós falamos nas últimas semanas. Se você coloca a amizade, soma a amizade, a santificação, a esse processo de santificação, somado à prioridade do casamento, você vai ter no final uma só carne. Então nós temos a amizade, santificação e prioridade. Quando você soma todas as coisas, o resultado final disso é uma só carne. É um casamento onde já não são dois, mas um. E é disso que eu quero falar um pouquinho hoje. Como nós já também falamos talvez nas primeiras semanas, existe um processo de transformação do casamento. O casamento nos transforma. A pessoa que você casou, a pessoa que você se casou, não é a mesma pessoa que você está casado hoje. A pessoa que você se casou não é mais a mesma pessoa que você se casou há 10, há 15, há 5, há 1 ano atrás. Estou certo, Alice? E glória a Deus por isso, né? Porque mudou. Porque foi transformado, porque Deus age na vida desse homem e dessa mulher. Então a pessoa que nós casamos não é mais a mesma. E aliás, você não é mais o mesmo. Nós não somos mais a mesma pessoa que nós casamos, porque o casamento ele nos transforma para o bem ou para o mal. Ele vai nos transformar. Ele vai nos transformar. Porque quando nós temos um novo trabalho, nós passamos parte da nossa vida fazendo alguma coisa, trabalhando, isso nos muda. Quando fazemos uma faculdade, estudamos, isso nos muda. Quando temos as mulheres, quando nós temos os homens também, quando nós temos filhos, isso nos muda. Talvez a mudança mais drástica na minha vida de visão, de uma maneira mais rápida, que eu pude ver a mudança radical de pensamento foi quando a minha primeira filha nasceu. A mudança é radical na nossa cabeça. É radical. O casamento é esse negócio também, porque quando você casa, eu não sei vocês, mas quando a gente casou, eu e a Jaque, acho que foi uns 3 meses para acostumar a dormir junto. Porque era um negócio, eu me mexo muito à noite. Aí eu pulava na cama,
Aí a Jaqueline acordava a noite inteira. Aí ela relava em mim, eu acordava de novo. Então foi um processo de mais ou menos uns 3 meses de adaptação. Hoje a gente está legal. Porque a gente achou uns colchão que você pode mexer, aí não mexe do outro lado. Eu continuo me mexendo do mesmo jeito. Não mudou nada nisso. Mas existe um processo de adaptação no casamento. Nós vamos sendo transformados pelo convívio e por tudo mais. Amizades nos transformam. Se pessoas nos transformam, o que dizer do casamento? Então a pessoa que nós casamos não é mais a mesma, nem você e nem ela. Mas nesse processo existe um processo de transformação da bela na fera, que eu falei acho que na primeira pregação. Qual que é o processo? O processo de transformação é aquele processo que você casa cheio de sentimentos, e entra nisso aqui cheio de sentimentos, de amor, e você ama, e você até vê as falhas daquela pessoa, às vezes até o seu pai, a sua mãe fala, olha, mas você já percebeu que ele não tem nenhum gol na vida dele? Você já percebeu que ele não gosta de trabalhar, que ele pula de trabalho em trabalho? Já percebeu isso na vida dele, isso e aquilo? Aí você fala, não, mas ele vai melhorar isso, vai acontecer isso, vai mudar isso. Coitada de você. Porque aí, você entra no casamento com aquela pessoa perfeita que você casou, que você era compatível, que tudo que ela fazia era bonito. Agora você casou, e aí você começa a ver essa pessoa. E aliás, gente, quando a gente está apaixonado, a gente tem uma máscara. E a gente é o melhor que a gente é, quando a gente está apaixonado, namorando, e você tem aquele sentimento todo. Você é a melhor pessoa do mundo. Aliás, gente, às vezes eu estou visitando a vida de vocês, a casa de vocês. Aí, às vezes, eu vou lá para aconselhar vocês, no casamento de vocês. E aí, às vezes eu escuto coisa da esposa, eu escuto coisa do marido, e eu falo assim, eu nunca esperava isso da Flávia. Não é, Flávia? A Flávia é aquela bênção. E às vezes, gente, eu estou pegando o pé da Flávia aqui, mas a gente olha algumas pessoas na igreja, e a gente pensa, nossa, essa pessoa é a pessoa mais legal do mundo. Conversa, bate um papo com a esposa dele. Bate um papo com o marido dela. E aí você vai ver que aquela pessoa talvez não seja esse mar de rosa que você pensa que ele... Quer me conhecer? Bate um papo com a minha esposa. Bate um papo com ela vai falar para você quem é Rodrigo de capa a capa. Porque dentro do casamento não tem máscaras. Nós começamos agora a um novo relacionamento, aquele sentimento inicial acaba, e aí começa a entrar no casamento como ele é. Como ele é. E aí, você começa a se questionar, e você começa a ver todos os defeitos que todo mundo tentou te avisar antes, mas você não quis ouvir. Aí você começa a ver todos aqueles defeitos, e aqueles defeitos começam a se agravar, e se agravar, e se agravar. Aí você olha para a cara daquela pessoa, e você diz, cadê aquele príncipe encantado que eu casei? Ele nunca existiu. Aí você olha para aquela princesa da Disney que você casou, e ela não está mais lá. E aí os dois começam a se enxergar os defeitos do outro. E aí, de repente, ela começa a falar dos seus defeitos. Ao mesmo tempo que você começa a olhar os defeitos dela e apontar os defeitos dela. Aí vocês entram no processo que eu apelidei de como processo de transformação da bela na fera. Agora são 2 feras juntas no casamento, e agora você tem que aprender a lidar com isso. Então o casamento ele vai revelar pecados e falhas em nós que sempre estiveram lá. Não se enganem, eles sempre estiveram lá. Não foi o casamento que criou essas falhas, esses pecados, eles sempre estiveram lá. Agora eles vieram à tona, mas que nunca quisemos reconhecer ou tratar. Nós nunca quisemos reconhecer e tratar, mas dentro do casamento, se nós não tratarmos, eles serão fatais. Fatais. E essas falhas serão claras para o nosso cônjuge. Você quer perguntar quem você é? Você quer conhecer seus defeitos? Meu irmão, minha irmã, pergunta para sua esposa, pergunta para o seu marido. Você não precisa vir perguntar para mim. Quer conhecer os seus defeitos? Pergunta sinceramente para sua esposa. Meu amor, eu sou assim mesmo? Mas aí você cala a boca e deixa ela falar.
perguntou, agora você aguenta. E quer saber a verdade? Agora escuta. Agora escuta. E você também, minha irmã. Porque é aquele negócio, você me ama. Por que você me ama? É a pergunta que eu já ensinei para os maridos, né? Que aqui essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Quando a sua esposa chegar para você e falar assim: Zezinho, você me ama? Meu irmão, você pensa bem na sua resposta, porque isso pode te causar 1 mês de sofá. Você toma cuidado com o que você vai responder. Você toma cuidado, porque a sua resposta, te amo, a primeira coisa que vai sair da boca dela é: por quê? Porque você me ama. E aí, cuidado com essa resposta, que essa é pior que a primeira. Aí você vai ter que responder o porquê você ama ela. Aí você vai falar assim: porque você é maravilhosa, você é linda. Ah, é? E se eu deixar de ser linda, você vai parar de me amar? Ela está querendo briga, meu irmão, ela não está querendo saber nada. Não, nunca isso acontecerá. Ah, é? Então por que você me ama? Não, porque você é inteligente. Ah, é? E se acontecer alguma coisa comigo, eu não for mais tão inteligente aos seus olhos, você vai me trocar por uma mulher mais inteligente? É isso que você está me falando? Não, eu nunca falei isso. Não, é exatamente isso que você está me falando. E aí, daí, vai indo. Aí você sabe onde que você vai parar essa noite. Então você toma muito cuidado. Você toma muito cuidado. E aí nessas horas é bom você conhecer a palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? Por que você me ama? Eu te amo porque eu escolhi te amar em Cristo Jesus. Porque assim como Jesus me amou, e eu não tinha nada para oferecer para Ele, Ele me amou. E apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer sentimento, apesar de qualquer coisa que nós passarmos juntos, meu amor, eu vou estar lá com você para sempre. Aí ela não vai ter argumento mais. Aí ela vai ter que te aceitar na cama, aquela noite. Vai continuar dormindo na cama. Mas então o casamento ele vai revelar as nossas falhas e pecados. Qual é a consequência disso? Se você casou iludido com a perfeição do seu cônjuge, porque eu tenho que me retratar sempre aqui. Se você casou iludido com a perfeição do seu cônjuge, e existem pessoas perfeitas, nós temos 2 aqui na igreja, Alice. Eu sei que eu também pensava assim. Mas nós temos 2 pessoas perfeitas nessa igreja. Então eu não posso mais que não tem mais pessoas perfeitas, nós temos 2 aqui. Fora as 2 pessoas perfeitas que nós temos. Se você casou iludido com a perfeição dessa sua esposa, do seu marido, você vai ver que ele não é tão perfeito assim depois de alguns meses. Talvez dure alguns anos. Ignorando as falhas dele, e com o propósito de ser feliz e realizado e etc. E tudo aquilo que a gente já falou. Se você entrou no casamento dessa maneira: eu quero ser feliz, eu quero ser realizado, eu quero que a outra pessoa me complete, eu quero achar minha alma gêmea. Por que eu quero minha alma gêmea? Porque eu não quero ninguém para me mudar. É por isso que nós queremos a nossa alma gêmea. Alguém que seja como nós. Por quê? Aí eu não preciso mudar. Aí eu posso continuar com os meus pecadinhos de estimação, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, sem ninguém ficar me torrando a paciência. É por isso que a gente quer uma alma gêmea. Porque eu não quero ninguém para me mudar. Então, se você casou, iludido com esses sentimentos, com essa perfeição que a outra pessoa é, e para ser feliz, autorrealizado e tudo mais, você está em problema. Por quê? Porque agora você está num relacionamento com um estranho que você não conhece mais, porque as pessoas mudam. Agora você está num relacionamento com uma pessoa que é completamente diferente que essa pessoa que você casou. Cheio de defeito, e agora você começa a pensar que só tem uma saída disso que você se meteu. Qual que é a saída? Divórcio. Aí você já me chama para aconselhamento, mas na sua cabeça já está decidido o que você quer fazer. Eu quero divórcio. Por quê? Porque eu me casei para ser feliz. Já que eu não sou feliz, então eu preciso encontrar alguém que me faça feliz. Sabe qual que é o problema disso? Você vai sair de um galho, aí você vai pular em outro galho, aí você de novo vai casar com seus sentimentos, com a pessoa perfeita, e etc, etc, etc. Mas depois de 1 ano, 2 anos, o que vai acontecer?
aquela pessoa perfeita agora nova que você casou, vai começar a te acusar dos mesmos pecados e dos mesmos defeitos que o seu ex-marido te acusava. Aí você começa a perceber que o problema não estava naquilo que ele estava falando para você, e nem nele. O problema estava em você. Isso vale para os dois lados. Porque aí o outro vai para o outro lado também, e entra nisso aí tudo de novo, e é um ciclo. Então, se você entrar no casamento pensando essas coisas, e com essa expectativa, o final você vai pensar assim, a única saída agora que eu tenho é divórcio, e agora eu vou procurar uma outra pessoa. Só que o problema não vai ser resolvido, porque o problema não era a outra pessoa. Deus tinha colocado vocês dois juntos, para que por meio daquela pessoa difícil, essa pessoa sentada no seu banco, pudesse ser tratado e transformado. Amém? Mas, se você se casou entendendo que o casamento é sobre amizade, companheirismo, santificação, trabalho duro, é suor e lágrimas. É suor e lágrimas. Então você vai olhar as falhas e pecados do seu cônjuge como coisas que precisam ser transformadas na vida dele. E você vai se ver como agente de transformação na vida do seu cônjuge. Agente de transformação. Você não vai, quando você chegar ao ponto, se você não entrou nisso iludido, se você entrou entendendo, ele tem falhas, ele tem pecados, mas Deus vai me usar para transformar ele na imagem de Jesus Cristo. Se você entendeu que vou passar por dificuldades, que eu não estou casando com uma pessoa perfeita, que aliás é uma pessoa que vai me tratar também, que vai morder de volta quando eu morder. Quando você entender isso, os momentos difíceis da caminhada, quando os pecados começarem a aparecer, quando as impurezas começam a aparecer, daquele ouro do seu marido que você casou, porque a impureza, como que você purifica o ouro? Você aquece ele, você esquenta, até o ponto que as impurezas aparecem. Você casou com um homem de Deus, você casou com uma mulher de Deus, ela vale ouro para Cristo, ela é preciosa demais para Jesus. Mas no meio do calor do casamento, quando começa a esquentar a coisa, as impurezas começam a aparecer. E aí é o nosso trabalho de não enxergar as impurezas. Nós não ignoramos as impurezas, nós não ignoramos os defeitos, mas nós olhamos para o ouro, para aquilo que Jesus quer transformar aquela pessoa. Então nós queremos ser agentes de transformação na vida do nosso cônjuge. Então quando o dia chegar, que os defeitos aflorarem, que as coisas acontecerem, eu não vou mais olhar para meu cônjuge e falar assim, o que eu fiz da minha vida? Casei para ser feliz e agora, onde eu me meti? Agora só tem uma solução, é divórcio. Não, se você casou entendendo que o casamento é para te transformar a imagem de Jesus, o casamento é com propósito de amizade, de santificação na sua vida, você vai entender que quando o dia chegar, você vai arregaçar suas mangas e você vai ao trabalho, porque você sabe que tem muito trabalho para fazer, mas nós estamos juntos numa jornada. O casal está junto numa jornada, que é caminhar pela vida, como amigos, como companheiros, transformando um ao outro, para que um dia nós nos apresentemos um ao outro diante de Deus, e Deus poder falar para o seu marido, Deus poder falar para a sua esposa, muito bom, servo bom e fiel, durante os anos vocês caminharam junto, se purificando, e agora vocês se apresentaram um ao outro a mim, santos, transformados, mais parecidos com meu filho. E é lógico que isso tudo envolve a ação do Espírito Santo no casamento. Porque sem o Espírito Santo, você nunca vai viver assim. Nunca vai viver assim. Mas isso vai te custar uma cruz por dia. Isso vai te custar uma cruz por dia. É se colocar na cruz dia após dia. É negar-se a si mesmo dia após dia. Porque como nós vimos, o câncer do casamento é o egoísmo. Mas como nós podemos ser agentes de transformação na vida do nosso cônjuge? Como que eu posso ser essa pessoa que Deus quer que eu seja na vida do meu cônjuge? Para que Deus me use como ferramenta nas mãos dele para transformar a vida do meu marido, da minha esposa.
com 3 maneiras, ou com 3 poderes: pelo poder da verdade, pelo poder do amor e pelo poder da graça. Pelo poder da verdade, pelo poder do amor e pelo poder da graça. Dessa maneira você vai poder ser agente de transformação na vida do seu cônjuge e ele na sua vida. Hoje nós não vamos conseguir falar de todos eles, mas nós vamos ficar no primeiro, pelo poder da verdade. Então, como nós já falamos, no casamento todas as máscaras são retiradas. Durante a sua vida, os seus amigos, seus colegas de trabalho, os seus pais tentaram te avisar dos seus pecados e das suas falhas, do seu egoísmo, das suas falhas de caráter, de coisas que você precisava mudar. Mas sabe qual que é o problema de seus amigos, dos seus pais, dos colegas de trabalho, amigos da igreja, que tentaram te avisar dessas coisas? Eles não têm um relacionamento de aliança com você. Eles não têm um relacionamento que envolve intimidade e que envolve legalidade. Então, quando eles te apertavam demais naquelas coisas que você sabe que são os seus defeitos, que você precisava mudar, você se desfazia deles com a famosa frase: eu vou melhorar isso uma hora eu trato isso na minha vida. Ou se não, em outros casos, você pegava suas coisas e ia embora. Era muito fácil, quando as pessoas começavam a te criticar, você pegar suas coisas e ir embora. Agora, no casamento, isso não vai acontecer. Porque no casamento, você não sai assim. Porque no casamento, se você casou com uma pessoa e agora você é um, o quão fácil é você amputar um membro do seu corpo? O quão fácil é você arrancar uma perna? O quão fácil é você arrancar um braço no seu corpo? É uma coisa super simples, é tranquilo, certo? Não. Então, quando Deus nos fala que nós agora somos um, para separar isso aqui é uma amputação, que vai ter consequências graves e permanentes pela vida toda. Pela vida toda. Então, antes você podia pegar suas coisinhas e ir embora. Quando as pessoas começavam muito, como diz lá no Nordeste, te apurrinhar com os seus defeitos. Você pegava e saía. Agora, você está num relacionamento que não é mais simples assim. Você não pega mais suas coisinhas e vai embora. Agora você está dentro de um relacionamento que a sua esposa não apenas tem o direito, mas ela tem o dever de falar e de te alertar dos seus pecados, das suas falhas, de quem você é. Ela tem o direito, e não apenas o direito, o dever de fazer. E agora você não vai mais para mais lugar nenhum. E sabe por que ela tem o direito e o dever de fazer isso? Porque dentro do casamento, antes os seus defeitos, os seus pecados, as suas falhas de caráter prejudicavam as pessoas, e as pessoas não gostavam disso e iam embora. Também não queria mais relacionamento com você. Agora, o que podia passar despercebido na vida de outras pessoas, dentro do casamento, o maior afetado é o seu cônjuge. Sabe esses defeitos que você nunca quis tratar, os pecados que você nunca quis lidar? Agora, o maior prejudicado é o seu cônjuge, é a sua esposa, é o seu marido. Agora você não tem escapatória. Agora você tem que tratar isso aí, que você sabe que você tem que tratar. Mas, mais uma vez, o casamento, ele não está trazendo novas coisas, ele não está fazendo você se tornar essa pessoa ruim, ele só está trazendo à tona. Eu gosto muito do exemplo que Tim Keller dá no livro dele, e ele fala de uma outra maneira, eu adaptei o exemplo dele, basicamente, mas se você tem um trem de carga, vocês sabem quantas toneladas pesa um trem de carga. Então o trem de carga ele passa, às vezes você vê num filme, tem alguns filmes que tem o trem de carga tem uma estrutura de uma ponte, aí o trem de carga está vindo aquela estrutura e aquela estrutura está abalada. O que vai acontecer quando aquele trem de carga passar por cima daquela estrutura? Aos olhos humanos, aos nossos olhos, aos olhos nus, a estrutura está perfeita, mas quando o trem de carga passar por cima daquela ponte, daquele local, o que vai acontecer? Todas as imperfeições da estrutura daquela ponte vão ser reveladas. O seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, é esse trem de carga. Esse é o casamento. Porque dentro do casamento,
todas as suas falhas e imperfeições vão ser expostas, vão ser claras para o seu cônjuge, e ela é a pessoa que mais vai ser afetada por isso, e isso vai nos levar ao confronto com ele. Aí nós começamos a olhar para o nosso cônjuge como nosso inimigo, mas o problema não é o seu cônjuge, o problema é você. É você, essa pessoa legal, perfeita, que está sentada no seu banco. Então, aí você vai agora e começa a ter choque, porque um está mostrando a falha do outro, e aí começa a ter choque, e vai se batendo, ao ponto de começarem a se odiar, ao ponto agora de, o que estava acontecendo com aquela pessoa que eu me casei? É isso que acontece, porque eu casei iludido com o que essa pessoa era. Mas como que é o Evangelho? E lembra de toda a minha proposta aqui, eu estou falando do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Ou, o Evangelho e o que o casamento tem a ver com isso. Então, tudo que eu tenho tentado fazer aqui é mostrar como o Evangelho de Jesus Cristo é a cura e é o padrão para todo casamento, porque o casamento ele foi criado por Deus para ser o modelo visível do que é o Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, esse negócio de expor os nossos pecados, de expor as nossas falhas, de expor o nosso caráter, de expor quem nós somos, não é uma coisa ruim necessariamente. Você apenas está expondo quem você é. Isso não é uma coisa ruim, porque o Evangelho também faz isso. Porque Jesus, quando Ele vem na nossa vida, quando Ele entra na nossa vida, quando nós lemos a palavra dEle, quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, as nossas falhas, os nossos pecados são expostos. As nossas falhas e os nossos pecados são colocados visíveis. Estou mentindo? Esse é o Evangelho de Cristo. Cristo expõe quem nós somos. Nós somos tão maus, tão pecadores, que não existia nenhuma outra modelo ou nenhuma outra forma de sermos salvos senão pelo sangue do próprio Filho de Deus. A cruz nos mostra o quanto nós somos depravados. Nós somos tão depravados que não custou nada menos do que o sangue de Jesus Cristo para nos purificar e nos transformar. Então a cruz, ela expõe quem nós somos, ela expõe os nossos pecados, ela expõe as nossas falhas. E o casamento tem a mesma função, ele vai expor quem nós somos. O casamento vai revelar nossas falhas de caráter de pecado, mas Deus quer usar o casamento para ser, mais uma vez, o agente de transformação, como o Evangelho é. Deus quer usar o seu cônjuge como Jesus na sua vida, porque Jesus, Ele enxergou as nossas falhas, Ele viu os nossos defeitos, Ele sabia de todos os nossos pecados. Jesus sabia de tudo isso, mas mesmo assim, Jesus disse: eu quero você, eu vou me casar com você, e eu vou transformar você, e eu vou te apresentar diante do meu Pai, santo, irrepreensível, sem mancha, sem culpa, livre de qualquer acusação. Jesus olhou para você com todos os seus defeitos, e ainda assim, Jesus escolheu casar com você. Jesus olhou para você com todos os seus defeitos, e Jesus ainda assim escolheu trabalhar com você para te santificar. É isso que é o casamento. Então o casamento, essas falhas, esses pecados que vão aparecendo, não são coisas ruins, porque os únicos pecados que podem nos destruir são aqueles que nós não conhecemos, aqueles que nós somos cegos, porque nós temos pontos cegos, que muitas vezes só o nosso cônjuge vai falar para nós. Temos pontos cegos, coisas que nós nem sabíamos que nós éramos, mas que o casamento vai deixar muito claro. Mas quando o casamento revela as falhas, então existe a possibilidade de transformação. Porque sem você entender e reconhecer quem você é, não existe possibilidade de transformação. Assim também é no Evangelho. Enquanto nós nos achamos bons, enquanto nós nos achamos boas pessoas, o Evangelho de Jesus Cristo não nos transforma.
A pessoa olha para você e fala assim: eu não preciso que ninguém morra por mim. Eu não preciso de Jesus. Porque ela se acha boa, porque ela está cega para quem ela é. Mas uma vez que o evangelho é pregado, uma vez que a verdade é exposta, que nós agora estamos expostos, que os nossos pecados estão para fora, então agora não tem mais como a gente esconder. E aí nós entendemos quem nós somos: falhos, pecadores, miseráveis. Então a cruz de Cristo, ela é atrativa para nós, e ela é transformadora para nós. Mas como que isso pode acontecer na nossa vida? Como que eu posso então ser transformado? Através do quê? De quando nós deixamos o nosso cônjuge ter acesso às nossas falhas e falar sobre elas de maneira aberta e verdadeira. Porque muita gente está no casamento assim. Você agora está num relacionamento de comércio, de troca. Você não fala dessas minhas falhas, e eu não falo dessas suas falhas. E aí a gente escolheu viver assim, sem um falar das falhas do outro, para a gente poder viver em paz. Mas essa é uma falsa paz, que não traz cura, que não traz transformação. Se você está vivendo isso no seu casamento, eu te convido a repensar essa falsa paz, e dar liberdade para o seu cônjuge em ser franco e verdadeiro com você, sobre as suas falhas de caráter, sobre os seus pecados, para que haja transformação, para que vocês possam ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Então, Deus nos deu o anseio pelo cônjuge perfeito, e esse cônjuge é o seu cônjuge. Deus te deu esse anseio pelo cônjuge perfeito. Todos nós temos isso. Mas esse cônjuge perfeito é esse aí que você casou com ele. É esse aí que Deus quer que você transforme a imagem de Jesus Cristo. Que você seja um agente de transformação, que vai tirar todas as imperfeições para ficar só aquilo que é ouro. Só aquilo que Deus projetou para ser. Para apresentá-lo naquele dia, diante dele, santificado, transformado. Então nós precisamos aprender a olhar os defeitos do nosso cônjuge, como Jesus olha os nossos defeitos. Porque como eu já disse, Jesus olha os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos pecados, e mesmo assim, Ele olha com ternura, com amor, com graça e com misericórdia, mas Ele não nos deixa do jeito que nós estamos. Ele vem de maneira verdadeira, transparente, mas amorosa, nos confrontar com os nossos pecados, para que nós venhamos a abandonar e sermos transformados naquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que é santa e que é verdadeira. Ó Pai, agora nos dá graça para viver isso aqui no nosso casamento, Senhor. Nos dá graça, Senhor, para viver, dando acesso aos nossos cônjuges, para vir de maneira franca e verdadeira, a expor os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, na nossa covardia, muitas vezes, de lidar com os pecados e com as falhas do nosso cônjuge. E nos dá graça, através do Seu Espírito Santo, para vivermos isso aqui, no nosso casamento. Para tratarmos um ao outro em amor, para afiar um ao outro em amor, para que possamos olhar as falhas do outro, como Cristo olhou as nossas falhas, os nossos pecados, em amor, para que possamos ser pacientes, misericordiosos, amorosos com o nosso cônjuge, e isso vai nos levar a uma união profunda e íntima, que é o propósito do casamento. Nos ajuda, Senhor, nisso tudo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.